Recentemente, eu gravei um vídeo sobre o BTLG11, um fundo imobiliário de galpões logísticos. Foi um vídeo que foi super bem aqui no canal. Vocês gostaram bastante, eu li todos os comentários, mas um me chamou muito a atenção. Foi exatamente esse comentário aqui, questionando por que ele deveria investir no BTLG11 se nos últimos anos o fundo perde para o CDI. Ele entendeu a qualidade do fundo imobiliário, mas ele cometeu um erro que é muito comum dos investidores, que é comparar um retorno de renda fixa com um retorno de renda variável. Comparar dois ativos com perfis totalmente diferentes. E digo mais, comparar o ativo fundo imobiliário, que foi criado para distribuir renda, comparando com um CDB, por exemplo, rendendo aí 100% do CDI. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você exatamente a dinâmica do fundo imobiliário e como essa comparação não é possível de ser feita, não significa que um ativo seja melhor do que o outro, cada um cumpre um papel específico na sua carteira de investimentos. Vamos lá? E para fazer essa explicação, para detalhar, eu vou utilizar como exemplo, eu estou aqui no site do Investidor 10, eu vou utilizar o exemplo do TRXF11. Aqui eu não vou utilizar o BTLG, que foi o objeto lá do comentário aqui do inscrito do canal, porque o BTLG ele teve um histórico, teve troca de gestão. Eu preferi pegar o TRXF, que foi um fundo que fez o IPO no iniciozinho de janeiro de 2019, bem no início do ano. Então a gente já tem 5 anos. No meio do tempo a gente teve vários acontecimentos, juro caindo, juro subindo, os efeitos aí da Covid, da pandemia, tudo isso, óbvio, afetou os ativos de renda variável. Quando a gente olha, aqui eu estou pegando a cotação dos últimos 5 anos, desde lá janeiro de 2020, a gente vê que a cota aí ela caiu, né? Ela chegou lá na casa ali dos R$ 115, 5 anos atrás, e hoje essa cota é de exatamente R$ 98. E aí você pode olhar para isso e, puxa, caramba, a cota que eu paguei R$ 114 5 anos atrás, agora ela está sendo negociada por R$ 100. Fundo imobiliário é um lixo, fundo imobiliário não presta, fundo imobiliário, como falam por aí, é o conto do vigário. Você perde da renda fixa, perde do CDI. Aqui tem um ponto muito importante e eu vou te mostrar isso. O fundo imobiliário, ele é um ativo para renda. Ele não é um ativo onde você vai ganhar na valorização da cota. Você vai ganhar, a maior parte do seu retorno vai vir justamente do dividendo. Na distribuição de dividendo todos os meses. Quando você olha simplesmente a cota, você fica com essa percepção. Agora, se você muda e você coloca aqui o que o investidor 10 chama de cota ajustada, ou seja, ele pega o ajustes por grupamentos e pega o ajuste também por distribuição de dividendos. Olha como é que fica o gráfico. Esse aqui é o seu retorno no TRXF11. Porque aqui contempla a distribuição de dividendos. E a gente pode avançar mais ainda. Quando a gente olha nesses últimos 5 anos a distribuição de dividendos, perceba, em 2020 o fundo distribuiu R$ 6,80, 2021 subiu para 8,79 centavos, 2022 R$ 10,55, 2023 R$ 11,35 e 2024 o fundo distribuiu R$ 12,70. Ora, um crescimento em alguns anos até acima da inflação. É isso que a gente busca com o investimento, que você se proteja da inflação e você tenha um ganho real. Perceba que aquele investidor que ficou só olhando a variação, a oscilação da cotação no mercado, ele fica apreensivo. Ele acha que está fazendo um mau negócio. Quando você só compara a variação da cota com o CDI, é óbvio que você vai perder. Quando você olha o retorno que você tem somando os dividendos, você percebe que você supere muito diversos benchmarks. Vamos olhar sobre um outro ponto de vista? Vamos olhar sobre o ponto de vista
se o investidor tivesse feito um aporte e ele tivesse reinvestido os dividendos? Quanto seria o retorno de quem comprou lá em 2020 o TRX-F11, fez um aporte grande e só reinvestiu os dividendos? Qual seria o retorno dele nesse período? E para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta do Clube FI, onde a gente consegue simular. Então eu estou aqui utilizando o mesmo TRXF e eu simulei aqui, coloquei no dia 30 de janeiro como comprar das 1.000 cotas. Então a gente fez um único aporte, eu comprei 1.000 cotas de TRXF em 30 de janeiro de 2019 e paguei R$ 115 por elas. Ou seja, eu desembolsei R$ 115 mil. Data final, 29 de janeiro de 2025. E aqui ele me dá algumas simulações interessantes. Se eu simplesmente não fiz nada, não reinvesti os dividendos, se eu olhar aqui só a valorização da cota, eu tenho uma perda de 13,12%. Meio óbvio, né? Eu comprei por 115, hoje a cota está R$ 98. Então, de fato, teria sido um retorno ruim. Se eu não reinvestir os dividendos, eu teria um retorno de 31,34%. Eu recebo os dividendos, mas eu não reinvisto comprando cotas do TRXF. Agora, se eu recebo renda, se eu recebo dividendo e eu imediatamente reinvisto comprando cotas do TRXF, eu teria tido um retorno de 41,19% no período. E aí você pode estar se perguntando, né? Isso é um bom retorno? Como é que eu sei que eu fiz um bom negócio? Ora, 2020 foram tempos difíceis. O ano de 2020 foi muito difícil. 2021. A gente chegou a ter taxa Selic de 2% e depois essa taxa sobe rápido para quase 14%. A oscilação na renda variável foi brutal. Não foi momentos de calmaria econômica, muito pelo contrário. E ainda assim, o investimento imobiliário ele te rendeu um retorno de 41%. O que será que outros benchmarks renderam? CDI, IBOV, vamos ver? Vamos fazer essa comparação? E os três indicadores, os três benchmarks que a gente vai utilizar aqui é o IDIV, tá? Que é o índice de dividendos, é exatamente essa linha verde aqui, essa linha vermelha aqui, que rendeu 28,03% nos últimos 5 anos. Eu vou utilizar o Ibovespa, que também é um ativo de renda variável, que rendeu 5,57%. Então percebam como o índice de dividendos, né, que concentra ali empresas maiores, empresas pagadoras de dividendo, esse índice performou muito melhor do que o Ibovespa. Então, para a turma aí que defende que dividendo não importa, dividendo sai do preço da ação, sim, tudo isso é importante. Mas tratando de Brasil, onde o cenário econômico muda muito rápido, você ter sempre um fluxo de caixa, ou seja, você ter sempre um dinheiro voltando para você é muito importante. Pensa aqui em 2020, onde praticamente tudo caiu ali, março, abril, maio de 2020. Se você recebe dividendos dessas empresas, você conseguiu comprar empresas a preços muito baixos, fundos imobiliários com a cotação lá no chão. Se você simplesmente investe num ativo que ele não te paga dividendo, que ele não te paga renda, você só vai conseguir fazer investimento ali com seu aporte do mês. Você não vai conseguir aproveitar as quedas para aportar. País que tem um cenário macro muito volátil, você ter sempre um fluxo de capital é muito importante. Isso está provado aqui no desempenho do IDIV, sendo muito superior ao do Ibovespa. E quando a gente olha para o IFIX, no período o IFIX cai 3,58%. Tudo isso comparado ao desempenho lá do TRXF, que a gente utilizou como exemplo, dando um retorno aí nos últimos 5 anos de 41%. É um retorno pequeno, é um retorno grande. O investidor precisa avaliar qual é o apetite dele a risco. O que não faz sentido algum é você simplesmente comparar ativos com perfis totalmente diferentes. Fundo imobiliário é o melhor ativo do mundo? É óbvio que não, tem defeitos.
tem gestores ruins, tem nomes ruins, tem decisões ruins, tem fundos com imóveis horríveis. É óbvio que não é um ativo perfeito. Você precisa analisar muito bem, você precisa olhar o histórico da gestão, como é que as decisões são tomadas, como é que é o perfil do fundo nos últimos anos, se conseguiu crescer dividendo, se o fundo cresceu de tamanho, mas ele também cresceu a distribuição de dividendos. Tudo isso é importantíssimo. Óbvio que aqui eu não tenho tempo disponível para aprofundar, para ir no detalhe. Para isso, eu tenho um curso completo, o FIIs na Prática, que é exatamente onde eu transformo o completo leigo no investidor completo de fundos imobiliários, sabendo identificar oportunidades, sabendo identificar os melhores nomes na bolsa de valores, olhando gestão, qualidade de portfólio, vacância, indicadores, cenário macroeconômico. Se você quiser se juntar com a gente nessa jornada, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai de fato investir com muito mais segurança. Nesse cenário, o fundo imobiliário tem defeito, é óbvio. A renda fixa, se a gente for olhar o CDI dos últimos anos, é um CDI muito alto. No momento que eu gravo o vídeo, a taxa Selic é de 2 dígitos. É uma taxa de juros muito alta. É óbvio que isso é negativo para fundos imobiliários. Só que o investidor com uma carteira diversificada, ele consegue aproveitar exatamente esse cenário, onde juros altos é super negativo para ativos de renda variável, para você comprar bons fundos a bons preços. Você só consegue pagar barato assim porque a taxa de juros é mais baixa. Você só consegue pagar barato assim porque a taxa de juros é muito alta. Se essa taxa de juros fosse mais baixa, você não conseguiria pagar esses preços. Os fundos já estariam muito mais valorizados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você estiver chegando agora no canal. Eu estou vendo que tem muita gente chegando, tem muito inscrito novo, isso é muito legal, fico muito feliz que a gente está atingindo aí um número cada vez maior de investidores. Valeu, turma, e até o próximo vídeo.